Já tem empresa interessada em pagar os salários de Paul Pogba no Corinthians. O Timão é que não está muito convencido de que vale a pena fazer esse negócio. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também de Paquetá, que quer voltar ao Flamengo, mas o interessado parece ser um concorrente. Preciso falar ainda sobre o São Paulo, que tomou a decisão de emprestar um jogador que é querido do torcedor. Falo ainda sobre uma fake news envolvendo Gabigol e Palmeiras. Preciso te atualizar também sobre o Cruzeiro, que anunciará a qualquer momento a contratação de uma joia de um clube rival. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, patrocinadora de clubes do Brasil e também de campeonatos por aqui. Tô deixando uma sugestão para essa terça-feira, é uma múltipla com 3 jogos, imaginando a vitória do PSV no intervalo e no fim do jogo. Tô apostando também na vitória da Juventus contra o Cagliari e na vitória do Shabab Al-Ahly contra o Al-Ahly. Se esses 3 resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$307. Para fazer essa ou qualquer outra aposta, é só clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e, se puder, utiliza também o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio daqui. Só vale a última lembrança, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que anunciou nessa segunda-feira a contratação de Sérgio Guerreiro. Ele vai ser o diretor das categorias de base da Lusa, alguém com experiência de 27 anos no mercado, passagens por São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia, Flamengo, entre outros. Já Pablo Verratti decidiu se pronunciar por meio das suas redes sociais, afirmando que nem ele nem seu empresário entraram em contato ou o ofereceram para o Fluminense. Entre outras coisas, o Verratti disse, abre aspas, se alguém fez isso, foi sem nosso consentimento ou aprovação, fecha aspas. Quero contar também que o Cuiabá anunciou a saída de 4 atletas, lateral esquerdo Ramon, que foi devolvido ao Olympiacos, o meio-campista Lucas Fernandes, devolvido ao Portimonense, o também meia Gustavo Sauer, devolvido para o Botafogo, além de Felipe Augusto, que está livre no mercado. Já Felipe Melo precisa procurar um novo clube. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, admitiu que não vai renovar o contrato do volante. Nessa mesma coletiva, o dirigente do Tricolor afirmou que Mano Menezes seguirá como treinador e garantiu que não vende John Arias para clubes brasileiros. Há um acordo com o jogador para que ele saia diante de propostas boas para o exterior. No Brasil, nenhuma chance. Deixa eu completar com uma última do mercado. Além de Paul Fernandes, o Fortaleza também fechou a contratação de Diogo Barbosa, lateral esquerdo que pertencia ao Fluminense, não teve seu vínculo prorrogado. Fluminense e Fortaleza se acertaram e o Diogo Barbosa é mais um reforço para o Lion. Bora te falar agora sobre Gabriel Pirani, você lembra dele, né? Meio atacante de 22 anos de idade, revelado na base do Santos, com passagem pelo Fluminense. Pirani decidiu voltar ao futebol brasileiro e foi, por conta disso, sugerido para alguns clubes daqui, entre eles o Vasco, o Cruzeiro, o Red Bull Bragantino e o Grêmio. O Vasco e o Cruzeiro pediram mais alguns dias para avaliar alternativas e possibilidades. Os outros 2 clubes não se manifestaram. Quero contar também que o Vitória tem a intenção de contratar o Gabriel Pirani e já está em tratativas com o Juliano Bertolucci, o principal empresário de futebol no Brasil, é quem representa o jogador. Pirani, repito, 22 anos de idade, vem de uma temporada boa no futebol americano. Ele defende o DC United, 36 partidas, 6 gols e 1 assistência. Foram 13 jogos como titular e 23 na condição de reserva, mas vale a lembrança de que nas 2 últimas partidas do ano ele começou como titular. Segundo apurei, para contratá-lo comprando, esse time vai precisar desembolsar cerca de 2,5 milhões de dólares. Só que o contrato do Pirani termina em dezembro de 25 com prorrogação automática para 2026 e para 2027. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo, que decidiu emprestar
uma das promessas do time, alguém bastante querido pelo torcedor. Eu me refiro a Rodriguinho, só 20 anos de idade, atleta revelado na base do São Paulo, 7 partidas na atual temporada. A verdade é que o Zubeldia nunca demonstrou muito carinho por esse jogador, um meio atacante que na base arrebentava, muita gente apostava alto nele, não dá nem para dizer que ele não deu certo, porque a verdade é que ele praticamente não jogou. Atleta avaliado em 3 milhões de euros, até por isso o São Paulo pretende emprestá-lo para que ele possa ganhar um pouco mais de moral, experiência e voltar para ser titular do São Paulo em outro momento. Nos últimos dias, o São Paulo avisou os representantes do Rodriguinho, olha, ele não faz parte dos planos do Zubeldia, encontre times de preferência na Série A ou B para que a gente possa avançar nas tratativas, e é nesse compasso que a situação se encontra. O Rodriguinho, que chegou ao São Paulo em 2015 com apenas 11 anos de idade, tem contrato até dezembro de 2026. Deixa eu acrescentar mais uma informação importante e exclusiva no São Paulo. O atacante Eric, contratado depois de sair do Ceará no fim do ano passado, interessa ao próprio Ceará. Essa informação eu já até tinha trazido para vocês. Queria acrescentar, antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Ceará, que diz ter consultado o empresário do Eric, e o feedback desse empresário é de que o São Paulo não tem a intenção de liberá-lo, a menos que surja uma proposta de compra em definitivo. Então houve quem dissesse que o Vitória está tentando a contratação do Eric. O presidente do Vitória me assegurou que isso não faz sentido, o jogador que em 2024 pelo Tricolor disputou 36 partidas. Bora de informação importante no Cruzeiro. Rodriguinho, atacante de só 21 anos de idade, o grande destaque da reta final da Série B pelo América, é o mais novo reforço da Raposa. O contrato foi assinado nas últimas horas, vínculo de 3 temporadas. Como o contrato dele com o América se encerrava em 31 de dezembro, o Cruzeiro não vai precisar desembolsar qualquer quantia. Mas, para não ficar uma situação ruim com o Coelho, o Cruzeiro decidiu deixar 10% do valor de uma venda futura para o América, nem havia necessidade. Mas, para evitar um clima pior, até porque a relação entre Marcos Salum e Pedrinho BH é boa, o Cruzeiro optou por deixar 10% de uma venda futura para esse jogador, que demorou muito para despontar no América, chegou a ser utilizado como lateral direito, vinha terminando a temporada em baixa, até que o Lisca foi contratado no América, o Rodriguinho cresceu de produção, chamou a atenção de alguns clubes, entre eles do exterior, mas optou por fechar com o Cruzeiro. Só para arrematar, Cruzeiro que já tem acordos com Christian, volante do Atlético Paranaense, com Dudu e Gabigol, o Dudu que vem do Palmeiras, o Gabigol que vem do Flamengo. Tem também um acordo fechado com Eduardo livre no mercado depois de sair do Botafogo. E eu já contei para vocês sobre as tratativas avançadas com o Soteldo. O Cruzeiro só não pode confirmar o Soteldo porque o Grêmio tem até 31 de dezembro a preferência na compra desse jogador. Acabada essa preferência, aí sim o Cruzeiro pode oficializar o acordo com o Santos para a compra em definitivo do Soteldo. Bora falar agora sobre Gabigol e já quero começar logo de cara afirmando que a informação que eu tenho é completamente diferente do que foi publicado nessa segunda-feira por uma conta que cobre o Palmeiras. E é importante explicar o contexto da negociação. Muita gente me perguntando, Nicola, Gabigol no Palmeiras tem alguma chance? Tem alguma chance? Fui pesquisar no Twitter para saber do porquê de tanta gente me perguntando e vi que uma pessoa que cobre o Palmeiras afirmou que o Júnior Pedroso está em São Paulo para se acertar com o Gabigol. Melhor, para se acertar com o Palmeiras, e que a negociação estaria quente a ponto de ser concretizada a qualquer momento. Já achei super estranho, até porque o Júnior Pedroso mora em São Paulo, o escritório dele é por aqui, não faria nenhuma lógica dizer que o Júnior Pedroso veio a São Paulo. De qualquer forma, fui checar, tanto no Palmeiras quanto no Júnior Pedroso, e posso assegurar que não existe nenhuma tratativa entre Palmeiras e Gabigol. Essa negociação já existiu, esteve perto de ser sacramentada na metade do ano, mas o Flamengo acabou não conseguindo chegar a um acordo com o Dudu, e Gabigol e Dudu seriam trocados. Diante desse cenário, o Gabigol segue com aquele acordo verbal com o Cruzeiro, deve ser anunciado pela Raposa nos próximos dias. Nenhuma negociação entre Palmeiras e Gabigol. Essa mesma fonte, através do Twitter, que tem publicado essa história de Gabigol, havia dito outro dia que o John Arias tinha negociações avançadas com o Palmeiras, que já havia um acordo entre Palmeiras e Fluminense. Para o John Arias não tem acordo nenhum, o John Arias só sai do Fluminense para jogar no exterior, mas a informação que eu tenho é essa, não tem Gabigol no Palmeiras, beleza? Hora de falar sobre Paul Pogba no Corinthians. Havia contado para vocês desde domingo que o Timão busca parceiros interessados em bancar o salário do Pogba. E dá para contar que já há uma empresa disposta a fazer a quitação de até 3 milhões e meio de reais mensais dos vencimentos do jogador francês. O problema é que a interessada
tem ressalvas, pelo menos na visão dos dirigentes corintianos. Trata-se da Fatal Model, que é uma empresa de agenciamento de acompanhantes de luxo. Você entendeu, né? Essa mesma empresa, ao longo desse ano, chegou a oferecer um caminhão de dinheiro para patrocinar a parte de trás da camisa do São Paulo. E com medo da rejeição da torcida, o São Paulo declinou desse acordo. Acontece o mesmo em relação ao Corinthians e ao Pogba. Fosse qualquer outra empresa, o Corinthians já havia aceitado a oferta da Fatal Model e avançaria para fechar com o Paul Pogba, que demonstrou desde o início da semana passada a intenção de defender o timão. Mas, especificamente em relação à Fatal Model, existem uma série de ressalvas. Vou dizer mais. Antes de gravar esse vídeo, perguntei para uma pessoa muito próxima ao Augusto Melo, e aí, agora que a Fatal Model já se dispôs a colocar o dinheiro, dá para dizer que vocês vão avançar nessa negociação? E essa pessoa afirmou que dentro do clube existe inclusive a suspeita de que a Fatal Model só está querendo surfar nessa onda e ganhar publicidade em cima do Corinthians e do Paul Pogba. Enfim, parece que a novela do Pogba vai ser mais demorada do que se imaginava. Jogador francês que está livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com a Juventus, mas que só pode jogar a partir de março do ano que vem, porque está cumprindo suspensão por doping. A saideira em relação ao Corinthians, Memphis Depay e seu contrato. Você lembra que quando ele foi anunciado, o Corinthians anunciou ou publicou erroneamente que o vínculo dele era até dezembro de 26, certo? Depois anunciaram que o contrato ficaria só até junho de 26. E agora, com o fim das competições, o Corinthians vai ter tempo para ajustar na CBF, na Federação Paulista, a data correta, 31 de julho de 2026. É esse o período em que acaba o contrato do jogador francês. Bora falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Lucas Paquetá. Informação publicada pela Beli Costa, é de que o Paquetá quer voltar ao Flamengo. E essa informação está correta. Não é de hoje que o Paquetá tem sinalizado para dirigentes rubro-negros sua intenção de voltar ao Brasil. Ele se perdeu no aspecto psicológico desde aquela investigação da Federação Inglesa, que pode inclusive suspender a carreira dele por até 10 anos. Seria o mesmo que dizer que o Paquetá tem de se aposentar. O Paquetá é alvo de uma grande investigação por conta de apostas esportivas. Ele teria recebido cartões amarelos em troca de dinheiro. Essa investigação deve ser concluída no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, quando deve surgir a punição. Desde então, o futebol do Paquetá na seleção brasileira e no West Ham caiu demais. Na seleção ele virou reserva já há algum tempo. No West Ham, as duas últimas partidas tiveram um brasileiro no banco de reservas. Até por isso, uma volta ao Brasil seria interessante. Na metade do ano, Flamengo e West Ham, ou melhor, Flamengo e Paquetá chegaram a se acertar. O West Ham é quem foi fazendo uma série de exigências e o negócio caiu. Situação meio parecida agora. Mesmo na condição de reserva, o West Ham não pretende vender o Paquetá de forma fácil. E aí surgiu agora, de última hora, um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, a notícia de que o Botafogo está tentando atravessar a contratação do Paquetá e ofereceria uma grana boa para o West Ham. Ainda não consegui a confirmação com o pessoal do Botafogo sobre esse interesse. Quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, trazemos atualizações. A última sobre o Fla, José Boto se despede do NK Osijek, time da Croácia, onde ele trabalha nessa sexta-feira. O embarque, ou melhor, o desembarque no Rio de Janeiro está previsto para depois do Natal, quando ele começa a trabalhar como diretor executivo de futebol rubro-negro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!